Você já sentiu que Deus te colocou em um lugar por um propósito maior? Talvez você tenha se perguntado por que está em determinada situação ou posição, sem entender completamente os planos divinos. Mas e se tudo fizesse parte de um desígnio maior? E se Deus estivesse te preparando para algo que você ainda não pode ver? Hoje, vamos falar sobre Esther, uma jovem judia que passou de uma situação comum para um papel de grande relevância. Uma mulher que foi colocada no lugar certo, na hora certa, para cumprir um chamado divino. A história de Esther não é apenas sobre uma rainha, mas sobre coragem, propósito e como Deus usa pessoas para mudar o destino de muitos. Se prepare, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. O rei Assuero, governante do poderoso Império Persa, decidiu procurar uma nova rainha após destituir sua esposa Vasti. Foi organizada uma seleção entre as mais belas mulheres do império, e entre elas estava Esther, uma jovem judia que vivia em Sussã e foi criada por seu primo Mardoqueu após ficar órfã. Esther não era nobre, ela não fazia parte da elite persa, mas Deus tinha um plano. Quando chegou ao palácio, Esther encontrou graça diante do rei e foi escolhida como rainha. No entanto, ela manteve em segredo sua identidade judaica, conforme orientado por Mardoqueu. O que Esther não sabia é que essa escolha faria dela a pessoa certa para um momento crucial. Com o tempo, um homem chamado Amã, ministro do rei, ganhou poder e exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, um homem fiel a Deus, recusou-se a adorá-lo. Isso despertou a fúria de Amã, que não apenas quis se vingar de Mardoqueu, mas decidiu exterminar todo o povo judeu. Amã convenceu o rei a assinar um decreto ordenando a destruição dos judeus. O povo de Deus estava prestes a ser eliminado. O desespero tomou conta da comunidade judaica e Mardoqueu procurou Esther, implorando para que ela interviesse junto ao rei. Mas havia um problema. Segundo a lei persa, ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Esther sabia que, ao tomar essa decisão, poderia perder a vida. O dilema era claro: arriscar-se para salvar seu povo ou se calar e preservar sua própria segurança. Mardoqueu então enviou uma mensagem poderosa para Esther, que se tornou uma das passagens mais impactantes da história bíblica. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à realeza? Isso está lá em Esther 4, versículo 14. Essa frase ecoa até hoje. Muitas vezes nos encontramos em posições que parecem comuns, mas que podem ter um significado muito maior do que imaginamos. Deus nos coloca em lugares estratégicos, não apenas para nosso próprio benefício, mas para impactar vidas ao nosso redor. Esther então tomou uma decisão corajosa. Ela pediu que todo o povo judeu jejuasse e orasse por 3 dias. E então ela se apresentaria ao rei, mesmo sem ser chamada. E sua resposta se tornou um símbolo de coragem e entrega. Se eu perecer, pereci. Isso está lá em Esther 4, versículo 16. Com coragem e confiança em Deus, Esther entrou na presença do rei. Para sua surpresa, Assuero estendeu seu cetro, um sinal de aceitação, permitindo que ela falasse. Esther agiu com sabedoria. Em vez de confrontar diretamente, ela convidou o rei e Amã para um banquete. No segundo banquete, revelou sua identidade judaica e denunciou Amã como responsável pelo decreto de extermínio. O rei ficou furioso ao perceber que Amã tramava contra a própria rainha e ordenou sua execução. O decreto de destruição dos judeus foi revogado e Mardoqueu foi honrado com uma posição de destaque no reino. Deus transformou a ameaça
em vitória. A história de Esther nos ensina lições valiosas. Número 1. Deus nos coloca em lugares estratégicos. Mesmo quando não entendemos, Ele tem um plano maior para a nossa vida. Número 2. O medo não pode nos paralisar. Como Esther, precisamos agir com coragem, mesmo quando os riscos parecem grandes. Número 3. Nosso chamado é maior que o nosso conforto. Esther poderia ter ficado em silêncio, mas escolheu agir pelo bem de seu povo. Agora, eu te pergunto, Deus pode estar te chamando para algo maior? Talvez você esteja em uma posição de influência no trabalho, na família ou na comunidade. Pode ser que você tenha medo de se posicionar, mas lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Hoje, eu te desafio a confiar que Deus tem um propósito para a sua vida. Pare de olhar para as dificuldades e comece a enxergar as oportunidades que Ele coloca diante de você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser colaborar com o nosso projeto para que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, dá uma olhadinha na descrição. Lá tem o link da nossa vaquinha, o nosso Pix, e a gente vai ficar muito agradecido se você puder colaborar com qualquer valor mesmo que você ache válido para que a gente continue o nosso trabalho por aqui, tá bom? Que Deus te fortaleça, te guarde e te guie no caminho do seu chamado.